Olá, tudo bem? Vamos lá pintar esse pano de prato de Natal lindo com esse ursinho, ó. Vocês já viram ele pintado no meu Instagram, no Facebook? É o molde da eCraft número 305. As informações são pelo WhatsApp, tá? Então, explicando um pouquinho, os moldes são de um plástico branco, tá? É só posicionar e pintar por cima. Esse daqui, como ele tem o ursinho, ele vem junto também aqui os olhos, o focinho, a boca e também aqui as patinhas. Então, às vezes me perguntam qual tamanho é o molde. O molde em si, ele tem 25 por 26. Mas o tamanho do ursinho, ele fica 18 por 23 aproximadamente. Por quê? Porque tem essas patinhas, esses detalhes aqui embaixo, certo? Então, a gente vai pintar essa parte e depois usar isso aqui. Eu já iniciei, o outro eu fiz em tons de marrom. Esse aqui eu vou fazer branco com cinza. E é sempre a mesma maneira de pintar. Quanto maior a sua área de pintura, maior poderá ser o seu pincel, o seu pituá. Só preencher. Eu vou vir com o cinza claro, preenchendo essas partes aqui, eu já adiantei para que possa estar seco e a gente poder pintar a carinha deles. Então, é só pintar por cima, olha aqui. Preenchi com o cinza claro. Lembrando que é sempre tinta de tecido, tá? Existem várias marcas, mas para tecido tem que ser tecido. Preenche toda essa área. Então, essa metadinha aqui eu já fiz, é exatamente igual. Vocês podem até preencher tudinho primeiro com o cinza claro. A patinha aqui também. O corpo, ó, tudinho. O rosto, tudinho com cinza claro e daí vem escurecendo. Isso pode ser com cinza chumbo. Como o meu acabou, eu misturei o cinza claro com um pouquinho de preto. Olha aqui, só fazer a misturinha. Nada de desculpa, eu não tenho tinta. Tô pegando um pituá menor para vir contornando aqui, ó. Certo? Sempre pouca tinta. Aonde eu vou escurecer? Sempre as partes por baixo. Então, vou escurecer aqui a patinha dele. Se você tem dificuldade de usar o pituá, você pode também usar o pincelzinho chato, depositar a sua tinta aqui e aí sim espalhar. Tanto faz com o próprio pincel ou com o pituá. Ó, isso a mesma coisa, faz em todas as partes. Aqui e aqui em cima, debaixo do cachecol. Aqui tem um cachecol. Pode depositar a tinta e espalhar ela com o pituá, que eu acho que facilita, olha aí. Certo? Já faz o esfumado aqui. Toda essa parte. No meinho dá para usar um pouquinho de branco para dar uma clareada. E aí, essa parte já tá pronta. Deixa eu passar pra cá. Então, aqui eu coloquei um pouquinho de branco no meio, ó. Só para iluminar um pouquinho. Se você tem uma área muito grande de pintura, por exemplo, o rosto, ou mesmo outras pinturas que você faça com molde, onde o pincel não desliza, aqui eu tô usando o pano de copa da Estilotex, aquele Big Extra. Então, ele é bem liso, desliza bem a pintura. Caso vocês usem a Sacaria Pé de Galinha, que ela é mais enrugadinha, vocês podem usar por baixo o clareador, o incolor. Ele desliza, ele ajuda a deslizar a tinta, tá? Sem problema nenhum. Mas aí pode até usar ele antes da tinta. Ó, espalha bem, tá? É só uma dica para quem usa o pé de galinha, por exemplo, e a tinta não desliza. Feito isso daqui, olha aí, em todas as partes,
eu sempre falo, é ir escolhendo as cores que vocês querem. Esse daqui eu vou fazer o cachecolzinho azul. Então, enquanto isso daqui vai secando, vamos lá? O outro eu fiz o cachecol verde, é a escolha de vocês. Sempre pouca tinta, tira o excesso, olha aqui. Acho que tá dando pra ver. Tira o excesso, vem só com a sujeirinha. A mesma coisa, pincel tá grande, pega o menor, sem problema nenhum. Preenche toda essa parte aqui e escurece. Então, o ideal é sempre usar duas cores, pelo menos, né? No mínimo, duas cores. Uma cor clara. Estão vendo que aqui não está deslizando? O que que eu faço? Pego um pouquinho de incolor, olha aí, como já facilita. Isso eu posso fazer quando a tinta não desliza. Aqui, ó. Pega o incolor, pode até passar ele já antes. E aí, passa o azul por cima. Certo? Aí, a mesma coisa. Quanto menor a sua área, vocês já estão até cansados de ouvir isso, né? Quanto menor a área de pintura, menor será o pincel. Portanto, eu posso pegar um pincelzinho menor, vamos lá pegar o azul marinho, eu vou escurecer com o azul marinho. Posso depositar a tinta aqui, espalhar aqui com o mesmo próprio pincel, ou depois vir com o pituá. Sempre essas partezinhas de baixo, olha aí. E a tonalidade eu escolho, quanto mais escuro eu quiser pintar isso daqui, mais tinta azul marinho eu vou colocando. Posso colocar também um brilho, um outro desenho, de repente a gente faça com o brilho. Esse daqui eu vou mostrar o acripuff também, como a gente usa o acripuff. Para quem ainda não sabe usar ele, olha aqui, não preencheu, venho lá com um pincel menor para alcançar esses cantinhos aqui. Aqui, ó. Vamos escurecer um pouquinho mais. Eu acho que vai ficar melhor. Então, quem gosta de cores claras, deixa ele mais clarinho. Quem prefere mais escuro, vai escurecendo ele. Estão vendo como é fácil? Não perdemos tempo riscando o pano. E o desenho já vem prontinho. Aqui também vou dar uma escurecidinha. E espalho com o pituá. Posso fazer uma luz ali em branco, um pouquinho aqui no meio. Opa, pegamos demais, né? Sempre tirar bem o excesso, ó, só uma espalhadinha. Aqui, aqui na pontinha. E aqui também na pontinha. Certo? Então, usem a criatividade, bora lá pintar. Feito isso, eu posso pintar ali o gorro. O gorro eu vou pintar de vermelho, já que estamos fazendo os trabalhinhos de Natal. O vermelho escarlate, a mesma coisa. Pega o teu pituá, tira o excesso e só pinta por cima. Sempre pouca tinta, nunca encharque o pincel. É melhor ir pegando várias vezes a tinta do que encharcar demais e manchar todo, certo? Estão vendo que aqui a pontinha, o pituá vai ficar grande, então eu vou pegar um pincelzinho menor. Onde está? Vamos lá. Tá sujo? Vamos lá lavar o pincel, né? Então, nos cantinhos, a gente entra com um pincel menor. Aqui. Pode até, caso não tenha o pituá, pode vir preenchendo tudo com esse pincelzinho cortado. Vem aqui pelo cantinho e vai espalhando. Aqui, ó. Certo? Preenche bem, não deixem essas falhas. Faltou tinta? Pega mais tinta.
Agora sim, bem preenchido, vou vir com o púrpura nos cantinhos, mesma coisa, ó. Então fica legal sempre você ter dois tons de cores. Sempre me perguntam, ai, quais tintas eu preciso comprar para iniciar? O importante é você escolher primeiro o que você vai pintar. Ó, aqui, ó, os cantinhos vou vir com o púrpura. Tira o excesso e escurece os cantinhos e espalha bem. Estão vendo que já está escurecendo? Isso aqui eu posso fazer aqui em toda a voltinha. Pode ser o vinho também, o vermelho profundo. Vamos aprender a usar as cores que a gente de repente tenha e não deixar de pintar só porque eu não tenho alguma cor, certo? Poderia fazer o gorrinho azul também, fica bem bacana. O azul é muito usado também, né? Aqui, ó, vou colocar um pouquinho de branco para iluminar um pouco. O ideal é fazer isso aqui quando a tinta estiver seca, tá ok? Vamos ao pomponzinho, a essa partezinha aqui do gorro. Vou preencher com o branco. E aí eu vou usar o Acrypuff. Para quem sempre me pergunta como usar o Acrypuff, eu gosto de passar uma demão de branco aqui antes, tá? Para ter um preenchimento legal. Os cantinhos ali, estão vendo aqui, eu já manchei, porque o pituá tá grande demais. Então, a gente pega um pincelzinho menor. Então, eu gosto aqui de preencher. E aí, o Acrypuff é aquele que dá o volume, é esse daqui. Como que você pinta? Deposita um pouco aqui da tinta. Só que essa daqui sim tem que ser grossa, tá? Tem que ser bastante tinta. E aí você vem dando as batidinhas aqui com o próprio pituá ou com o pincelzinho, teu outro pincel, e deixa essa tinta grossa. Essa daqui é a única tinta que a gente coloca bem, como se diz, generosamente. Deixa assim e deixa secar, de preferência de um dia para o outro. E daí sim tem que passar ele pelo avesso para ele estufar a tinta, certo? Aqui é a mesma maneira desse ali. E agora, tem ali o passarinho ainda. Esse nós vamos fazer amarelo ouro e um pouquinho de caramelo. O gorro é da mesma maneira aqui, então aqui, ó, vamos lá. Só preencher aqui com amarelo ouro, pouquinho de caramelo. Pode ser um pincel desse daqui, do chatinho, porque o pituá não vai entrar nos cantinhos, certo? Pouquinho de caramelo. O gorro segue da mesma maneira ali. Vou fazer ele vermelhinho também. Escurece aqui, ó. Fácil de pintar esse molde, não é? O que vocês acham? Eu amei ele. Lembrando que eu vou postar a foto depois lá no Instagram, no Facebook. Me sigam por lá também, para ver as fotos concluídas, tá? Às vezes vem gente aqui no YouTube, ah, mas você não postou a foto. YouTube é um canal de vídeo, tá? Então as fotos sempre no Instagram e no Facebook. O biquinho ali também caramelo. E depois os olhinhos ali preto. O gorro, só repetir o processo. Agora a gente vem aqui, ó, para essa parte aqui do ursinho. Sobrepõe, o certo seria fazer esse Acrypuff aqui por último, né? Agora sou capaz de manchar ele, porque eu vou ter que sobrepor o molde. Sobrepõe aqui na orelha, estão vendo? Então, é só sobrepor aqui. E aí, a gente já pinta a carinha dele. O preto pros olhos, o focinho de marrom. Pincel menor. Vamos lá.
E essa parte aqui precisa estar seca, tá ok? Aqui, o marrom. Dá pra usar marrom, sépia. Até vou colocar um pouquinho de vermelho, de púrpura aqui em cima, ó, que fica legal também, ó. Os olhos vamos fazer de preto? O que vocês acham? Só o focinho aqui de marrom. A minha tinta não está bem seca ainda, olha aí. O ideal é secar ela bem, tá? Essa parte aqui, preto. Pincel pequeno, só passar por cima. Aqui tem os olhos menores, caso alguém... O meinho, né? Vamos ver se apareceu. É porque vai manchar o branquinho. Olha aí, que graça. Já vem aqui com o olho, a sobrancelha. Esse meinho aqui também da orelha. Olha aí a carinha surgindo. Aí eu só vou colocar um pontinho do branco. Posso usar o cabinho do pincel. Aqui, ó. Ou eu posso usar esse menorzinho aqui também, estão vendo? No passarinho aqui a mesma coisa. Só pintar os olhinhos ali de preto. E aqui as patinhas. Estão vendo as patinhas? A mesma coisa, só sobrepor aqui. E eu escolhi fazer todo o acabamento nesse aqui em preto, já que eu pintei ele em tons de cinza. O outro eu fiz em tons de marrom, então eu usei o marrom. Só pintar por cima, todos esses acabamentinhos aqui. Ó, aqui o pezinho, certo? Lembrando que as informações dos moldes são todas pelo WhatsApp. Olha como tá ficando lindo. Eu vou terminar o meu aqui, depois eu posto ele pronto. Tem também esses floquinhos de neve aqui, que a gente pode até estampar o pano todo com ele. Fica bem bacana. Essa daqui é a outra patinha. E essas aqui são aqui também. Só sobrepor aqui e pintar por cima, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula super bacana e bora lá terminar esse pano lindo. Informações sobre os moldes pelo WhatsApp. Não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, onde sempre tem muitas dicas e sugestões bacanas, tá? Até o próximo!